Os apagões ocorridos no país aquecem o debate sobre a geração descentralizada de energia. A microgeração ainda é um mercado muito incipiente, mas já é apontada como solução para o desenvolvimento verdadeiramente sustentável. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre os desafios de transformar em realidade a geração própria de energia, convidamos Priscila Ferreira, do Departamento de Engenharia da Light, e Paula Martins, coordenadora do programa Rio Capital da Energia. Especialistas, produtores de energia e representantes de concessionárias se reuniram no Rio de Janeiro para divulgar os potenciais da produção de energia limpa e discutir a resolução normativa 482 da ANEEL. Nossa reportagem esteve lá. Vamos acompanhar. Esse evento aqui já é a quarta edição, de discussão sobre o que está acontecendo enquanto energia fotovoltaica no Brasil. Qual é o mercado, quais as tendências, quais as oportunidades. Qual que é o objetivo principal desse evento? É divulgar a informação, é divulgar o que está acontecendo no Brasil, como por exemplo a 482. Levar esse conhecimento, seja ao cliente e compartilhar entre os profissionais qual é a evolução. Exemplo, mês a mês sempre está acontecendo uma nova conexão, uma nova instalação e etc. E as pessoas vão reportando quais são as experiências, as dificuldades, quais são as evoluções, o que está mudando, já que é uma regulamentação que data aí de 17 de abril de 2012, já tem mais de um ano, mas que as conexões efetivamente estão acontecendo desde o início do ano, e a gente já acabou de perceber ali que no Brasil todo já são 130 pedidos de conexão, ou seja, apesar de o pessoal achar que está indo devagar, não, tem muita coisa acontecendo. Minas Gerais, por exemplo, que é de onde eu posso falar com mais autoridade, existe um projeto na cidade de Uberlândia, por exemplo, que lá nós já sabemos que são 9 instalações já conectadas, gerando e etc. Em Minas, no Rio de Janeiro aqui nós temos a primeira conexão, também em Santa Teresa já, da Light. Sabemos que já tem outras em termos em via de regulamentação, que já está montada, integrada a arquitetura e etc. E na CPFL, em São Paulo, nós sabemos que já são 13 pedidos. Recentemente foi inaugurado lá uma residência de 25 kW. Ainda é muito incipiente. Veja bem que nós temos a Alemanha. A Alemanha são mais de 25 gigawatts instalados. Significaria, então, seriam 25 mil megawatts. Muita. Vamos pensar, o conceito de uma pequena central hidrelétrica, ela começa a partir de 1 megawatt. Aí nós estaríamos falando de 25 mil pequenas centrais hidrelétricas. Quantos pedidos a gente já tem na Light de microgeração e mini geração de energia? No Rio de Janeiro nós temos 7 pedidos de microgeração em avaliação na área de concessão da Light e um pedido para mini geração sendo avaliado. Em operação efetivamente conectado nós temos 3 clientes de microgeração, que são 3 clientes residenciais em baixa tensão. Existia uma expectativa, pelo menos por parte da ANEEL, que fosse bombar o setor com a resolução 482. Essa resolução, ela foi publicada em abril do ano passado e as distribuidoras tiveram até dezembro para se adequar. A partir de dezembro, cada distribuidora teve que publicar no seu site a sua norma técnica e a partir daí passou a ser autorizado esse tipo de conexão na rede. Nossos primeiros pedidos apareceram em janeiro e esses que eu disse, esses 3 que já estão conectados, é coisa de um mês para cá. Temos aí um mês. Então, é ainda uma tecnologia que está se tornando conhecida, relativamente prematura, e está sendo conhecida pelas 3 partes desse estudo, que é um instalador, o próprio cliente que vai contratar um instalador para dar esse suporte para ele, e até para a própria concessionária também é uma tecnologia muito nova. Então, os pedidos apareceram, mas ainda não chega a ser a quantidade como era esperado, mas eu creio que por causa de ser uma tecnologia ainda em conhecimento, em sob domínio. Como o Estado vê a microgeração de energia e a mini geração de energia? Qual o potencial disso para o desenvolvimento do Estado? Bom, a gente acha que as duas gerações, a mini e a micro, elas têm muito a contribuir para o Estado, até porque a gente defende que seja cada vez mais sustentável a energia que é consumida aqui. Então, se ela é gerada aqui de uma forma sustentável,
está indo na direção do que o Estado preconiza. A gente entende que ainda é um pouco prematuro o conhecimento que o consumidor comum tem sobre que equipamento usar, onde adquirir e qual vai ser o meu benefício, em quanto tempo eu vou ter retorno. Tudo isso ainda é muita novidade, né? Em outros países está bem disseminado e aqui não. E também não é similar à placa de aquecimento solar que você instala no telhado e aquece. Aquela é uma placa mais barata, tem uma outra tecnologia, envolve custos maiores e não são fabricadas no Brasil ainda. Então, o que o Estado do Rio gostaria? É de estimular aqui empresas que possam vir a produzir painéis fotovoltaicos para microgeração, se instalem aqui no Rio de Janeiro. Esse é o nosso objetivo. Baratearia esse processo. Baratearia esse processo. Agora, a gente tem que ter consciência que tem um treinamento a ser feito em qualificação de mão de obra para os instaladores, para manutenção, porque tem todo um processo de manutenção que ainda não se sabe como vai atuar numa cidade próxima ao mar, exposta à maresia. Enfim, tudo isso é uma novidade. Você vê que aqui na Light tem um mês que foram implantados o primeiro caso tem um mês. Então, acho que vai ser um processo de aprendizado de todas as partes, como a Priscila falou. E que a academia vai ter que estar muito junta também para poder trazer essas inovações. Com certeza. A nossa universidade estadual, a UERJ, ela tem um estudo que está até no Rio Capital da Energia também, que é de produção de placas fotovoltaicas em baixo custo, para a gente ver como pode ser instalado em programas de residenciais, de construção residenciais para uma população mais carente, que é um duplo benefício, né? Eles terem uma energia sendo produzida diretamente ali do sol e talvez até ainda ter algum tipo de receita. Tudo vai depender de como o processo se desenvolver, mas já está sendo tocado pela UERJ. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A cobrança do ICMS tem gerado muitas discussões. Vamos ver o que dizem os especialistas. O que se tem hoje é algo que na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo já existe há muito tempo, talvez há 20 anos ou mais. É você poder receber energia da concessionária em horários em que você precisa de uma energia adicional, gerar a sua própria energia, ou gerar parte dela, e em horários que você está usando pouco, você exporta esse excedente de volta para a rede e a sua conta é apenas o balanço. Então você vai pagar a diferença entre o que você importou e o que você exportou para a rede. Então, na minha visão e da maioria dos especialistas, você deveria pagar impostos apenas sobre o valor líquido que você está efetivamente importando da concessionária. E não é isso que está sendo visto pelas secretarias estaduais de Fazenda, que querem tarifar nos dois sentidos. Ou seja, você tarifa toda a energia que você entrou e tarifa a energia que você exporta. O que vai provavelmente ou levar a uma rentabilidade muito pequena ou talvez mesmo inviabilizar, porque os investimentos necessários a fazer qualquer forma de geração de energia, ainda mais em pequena escala, são muito pesados. É um assunto bastante complexo de se discutir, né? Normalmente, quando a gente fala de net metering, de sistema de compensação, eu acho que o que está sendo emprestado para a concessionária, entre aspas, o que está sendo injetado na hora de ser reutilizado enquanto consumidor, deveria ter uma igualdade de condições, né? Você está ali fornecendo a energia, eles estão utilizando essa energia para um outro consumidor, então eu não vejo a razão de ter um tratamento diferencial de quando você injeta e de quando você consome. Lembrando que aqui no Brasil nós já temos um sistema que é o sistema de compensação, ou seja, de 1 para 1. Enquanto onde essa tecnologia se evoluiu muito mais rápido, que é o caso da Alemanha, da Espanha, da Itália, existia a tarifa prêmio, né? Quem gerava energia a partir do sol era remunerado muito mais alto do que estava consumindo, né?
Então isso aí já é uma grande diferença. O tributo mais importante incidente nesse caso é o ICMS, que é um tributo estadual. E de acordo com as indicações que nós temos, é de que os estados, de alguma forma, eles preservam esse tributo, que é a principal fonte de renda do estado. Então, dentro da geração distribuída, a previsão do ICMS, ela existe. O que poderá ocorrer é que os estados, de alguma maneira, modifiquem esse contexto, criando alíquotas talvez mais favoráveis. Não acredito que seja integralmente reduzido para valores muito baixos, porque esse tributo na energia elétrica é uma parcela importante da arrecadação dos estados através do ICMS. O que faz com que a energia solar diminua a sua competitividade no que diz respeito à sua inclusão no sistema. Esse convênio do CONFAZ que definiu como seria a cobrança de ICMS na micro e na mini geração foi considerada um balde de água fria para a disseminação da micro e da mini geração. Como é que a gente consegue reverter esse quadro? A gente tem que voltar lá na Constituição de 88, que definiu que energia elétrica e petróleo são os dois energéticos que o ICMS é cobrado lá no final da cadeia e não na geração. Então, de uma certa forma, esse convênio do CONFAZ meio que quebra isso, se faz uma cobrança de ICMS do micro e mini gerador, aqui, não na área do consumo, mas aqui onde ele está gerando, é uma modificação que está introduzindo numa matéria constitucional. Eu acho que isso ainda é um assunto para muito debate. Ainda vai ser muito discutido, né? Uma das reclamações dos microgeradores é o fato deles serem tratados da mesma forma que os mini geradores, que seriam, na verdade, indústrias que poderiam produzir energia suficiente para vender também essa energia. Como acontece isso para quem está pelo lado da concessionária? Do ponto de vista técnico da conexão, a resolução 482 ela faz a referência ao módulo 3 do PRODIST, que contempla todas essas questões de conexão de geração na rede. E tem uma seção específica para mini e micro geração. Nessa seção, existe uma distinção entre as exigências técnicas que são feitas para a conexão para micro e para mini geração. A micro que vai de 0 a 100 kW e a mini que vai de 100 a 1 MB. Para a mini geração, por ser uma geração de maior porte, que terá um impacto maior na rede, as exigências são maiores em termos de proteção, em termos de equipamentos que terão que ser utilizados na interface entre as instalações do cliente com a concessionária. Então, do ponto de vista do PRODIST e da ANEEL, tem uma diferenciação, sim, para essa conexão elétrica de micro e mini geração. Então essa não seria uma barreira inicialmente? Não seria uma barreira. A microgeração tem bem mais facilidades do que a mini. Agora, um consumidor que esteja vendo o programa, ele pensa assim, talvez seja possível fazer essa mini geração na minha casa. Como ele deve proceder junto à concessionária? Primeiramente, ele precisará buscar uma empresa que possa dar esse suporte técnico para ele, para avaliar as condições da residência dele e ver qual seria a melhor forma de instalar esses painéis. Feito isso, no nosso site tem a nossa norma com todas as diretrizes para esse tipo de conexão e tem também o formulário que ele deverá preencher. Nesse formulário estão relacionados os documentos que ele deverá apresentar. Com o formulário preenchido e a documentação em mãos, ele pode ir a qualquer agência nossa, dar entrada no pedido, será aberta uma nota e nós teremos 30 dias para respondê-lo. No caso específico do Estado, a gente estava falando no bloco anterior sobre alguns incentivos que podem ser dados a esse processo. A instalação desses painéis fotovoltaicos em prédios públicos, como o que ocorreu agora na Presidente Vargas, aqui no centro do Rio de Janeiro, na Biblioteca do Estado, pode ser um caminho? A gente está, inclusive, avaliando, estamos em fase inicial de estudo do levantamento de todo o potencial de instalações da microgeração nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói. E claro que um bom exemplo é sempre começar com o que é nosso, né? Avaliando o que é do próprio Estado. De qualquer forma, já tem umas regiões preferenciais para a gente iniciar como uma referência de geração fotovoltaica. Então, aquela região ali do Maracanã, que já foi feito o próprio Maracanã Solar, tem agora o Cefet, que está ali atrás, que também é um outro projeto que
está sendo avaliado, e a ideia é tornar aquela região do Maracanã como uma referência fotovoltaica. Isso é tudo uma parceria do Estado com a Light, a GZ alemã, que tem recursos para botar em projetos indicados por nós, então tem todo um estudo, e a gente também quer introduzir a vertente de capacitação junto. Então, o fato de ter ali no Cefet de formar profissionais no Cefet, de incluir na grade da Faculdade de Engenharia, que tem lá também uma matéria mais específica de fotovoltaica, e a gente pensar sempre na capacitação junto com a geração fotovoltaica. Como foi esse processo interno na Light de capacitação também para atender a essas demandas, para fazer essas exigências? Como isso ocorreu? A partir do momento que nós tivemos a resolução publicada, foi um trabalho multidisciplinar envolvendo diversas áreas da empresa, a área técnica representada pela engenharia, pelo planejamento, tivemos a área de faturamento, a área comercial, a área de regulatório também, que interage diretamente com a ANEEL. Então foi montada uma força-tarefa para que fosse feita a norma técnica e que também fosse atendido todos os outros requisitos, como de sistema, para que ficasse tudo pronto até dezembro do ano passado, que foi o prazo determinado. A gente está falando não só de desenvolvimento econômico, como também de economia verde, nesse processo da microgeração, dos painéis fotovoltaicos. Como é esse intercâmbio entre a Secretaria do Ambiente e do Desenvolvimento Econômico na discussão desses temas? Nossa, total intercâmbio. Assim, só a título de exemplo, a Secretaria do Ambiente propôs no ano passado a elaboração de um decreto criando um fundo verde, e esse fundo verde, o Estado abre mão do ICMS, das faturas de energia do campus da UFRJ lá no Fundão, e com esses recursos serão utilizados em projetos de eficiência energética e inovação tecnológica no próprio campus. Então tem uma governança para a utilização desse recurso, que fazem parte 3 secretarias de Estado, a do Ambiente, a de Desenvolvimento Econômico, a da Fazenda, a Light e a própria universidade. Então já estão sendo identificados diversos projetos, e um deles, inclusive, eles vão fazer uma cobertura dos estacionamentos lá da UFRJ, e então ter uma geração de energia e ao mesmo tempo o sombreamento, e tudo isso vai ajudar a reduzir a fatura. O ICMS que seria pago pelo campus, né, de energia é todo revertido para um fundo, e esse fundo é de aplicação nesses projetos de eficiência. De eficiência energética e inovação tecnológica. E ele tem uma governança com a participação das 3 secretarias que eu citei, mais a Light e a própria UFRJ. A gente vai fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco vamos conhecer a experiência mineira. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O governo mineiro está incentivando a implantação de energia alternativa. Nossa reportagem conversou com o engenheiro da CEMIG. Vamos acompanhar. A CEMIG tem diversas pesquisas no tema de energia solar. A gente tem hoje em fase de testes o Mineirão, com a capacidade de 1,42 megawatts. Temos em fase de implantação uma usina solar em parceria com um fabricante espanhol de módulos fotovoltaicos, né? A Solar é uma usina de 3,3 megawatts que será implantada em Sete Lagoas, está sendo implantada em Sete Lagoas. Abrimos a licitação para implantar no estádio Arena do Jacaré, também na cidade de Sete Lagoas, que é uma cidade onde a CEMIG concentra as iniciativas de Smart City, né? Smart Grid da CEMIG. Então, que é uma rede inteligente, que tem uma interação maior com o consumidor e a distribuidora, no que diz respeito a canais de comunicação, a telemedição, a despacho de serviços, a recomposição de rede, a automação de rede, monitoramento das redes. Então são todas iniciativas em Sete Lagoas. E esse projeto, em especial da Arena do Jacaré, é um projeto que tem energia solar e tem armazenamento de energia. A distribuidora vai poder optar qual o melhor momento do dia de inserir essa potência na rede.
diferente dos outros projetos que você injeta na rede quando tem o sol. Então, tem radiação solar, você está injetando potência na rede. Esse novo projeto, a gente vai armazenar essa energia e escolher o melhor momento, que a rede está precisando daquela energia para você injetar na rede. O governo de Minas, ele recentemente, no dia 31 de julho, né, ele modificou a lei de ICMS, dando isenção de parte do ICMS para os consumidores que implantarem a geração distribuída, né, energia solar, nas suas residências. Então, diferente dos outros estados da federação, Minas tem, o cliente vai ter 5 anos de isenção do ICMS na sua tarifa. Pois é, o estado do Rio já tem os incentivos para a instalação dos painéis fotovoltaicos, já tem um decreto governamental de 2 anos atrás, tanto para a energia eólica quanto para a solar na microgeração. É importante, nesse momento, falar um pouco e divulgar o que a gente tem em termos de estímulo para a adoção dessas tecnologias e dessa geração de energia, né, do consumidor, para que a gente possa também dizer assim, vamos botar para funcionar, fazer acontecer. Tão recente, né, a gente tem que divulgar mais, voltar e fazer novas ações sobre as vantagens que tem, tanto do ponto de vista econômico para o consumidor, quanto as do meio ambiente. Mas nesse processo do Recatado da Energia, isso ficou mais evidente, né? Foi uma forma do Estado também divulgar essas ações. A gente está aqui com a Light, mas a Ampla também participa com outros projetos, e ali fica muito mais fácil ver o que está acontecendo hoje no Estado. É interessante porque as 2 concessionárias do Estado, na verdade são 3 no Estado, a outra é muito pequena, o volume de energia não é tão significativo. Eu não sei. Fica em Friburgo. Tem a Energisa em Friburgo e é só no município de Friburgo. E mesmo assim não é totalidade do município. Mas de qualquer forma, a Ampla e a Light têm cada uma o seu projeto de Smart Grid, com conceitos diferentes, cada um dos seus 2 projetos. Mas eles preveem também essa possibilidade de ter a microgeração. Então, todas essas condições são especiais ainda. No caso do projeto da Ampla lá de Búzios, eu vou falar da Ampla porque ela está aqui, pode falar da dela. Lá no caso, foi dada uma autorização especial da ANEEL para que fossem instaladas. Então, foi anterior à autorização que a ANEEL tinha dado para todas as distribuidoras. Já no caso da Light, ela está seguindo o trâmite normal. Mas eu acredito que não só o Rio de Janeiro, todos os estados vão ter experiências e elas vão ser exitosas. A gente vai chegar num dia, num grau de microgeração significativo. Ela vai demorar mais do que aconteceu na Europa, porque a Europa, a Alemanha, por exemplo, tinha uma necessidade urgente de substituir a energia nuclear por fontes renováveis e, na verdade, ela estava comprando a energia da França, que era nuclear também. Então, eles fizeram um empenho muito grande para substituir pela microgeração. Nós não estamos vivendo esse problema ainda, mas ele está caminhando paralelamente o programa brasileiro de microgeração, digamos assim. Uma questão que sempre fica é por que a gente não financia como financia casa própria, móveis para casa própria, ter também uma forma de financiamento dessa microgeração, de uma energia limpa, eficiente, enfim, que possa contribuir nesse processo aí de... Agora, em termos de ações da Light, o que a Light tem feito... A gente falou um pouco da Ampla. Desde quando a ANEEL determinou o livre acesso ao sistema de distribuição para centrais geradoras, já não existe mais essa possibilidade de você negar. O acesso está livre para o sistema de distribuição para facilitar. E a concessionária tem que estar preparada para atender essa demanda. Quando veio essa resolução 482, deu mais força ainda para esse acesso a pequenos geradores, que foi a micro e mini geração. Então, o principal foco da Light é poder se preparar para atender seu cliente da melhor forma possível. Como eu falei, que tem o nosso processo, que ele dá entrada nas nossas agências, estar preparado para atender toda essa demanda e uma demanda nova, né, de um serviço novo. O que nós temos? Nós temos um projeto de pesquisa e desenvolvimento em parceria com a FRJ, que vem nos dando muito suporte nessa parte dessas tecnologias, principalmente da geração solar. E nós temos também, dentro do Grupo Light, a nossa empresa, a empresa que é a Light Esco, que também está trabalhando em projetos nessa área. Tem o projeto do Maracanã, que é um projeto também
de mini geração. Da biblioteca também, da Light. Então esses são os principais, da biblioteca, como a Paula lembrou, são os principais pontos que têm sido trabalhados pelo Grupo Light como um todo. Não só pela distribuidora, como também pelas outras empresas do grupo. O que a gente falou aqui, o que eu acho importante, só para a gente finalizar, né, que é o papel de cada um nesse processo. A gente tem o Estado como um grande fomentador dessa tecnologia, as concessionárias se adaptando e também correndo atrás de pesquisar formas de atender esse novo cliente que vai surgir desse processo, e a gente tem todo um trabalho de formação de mão de obra. O que precisa ser feito para acelerar ainda mais esse processo? Para a gente finalizar o programa com uma proposta, assim. Eu acho que ainda tem bastante para avançar, né? A inclusão de cursos especializados nas escolas técnicas, eu acho que seria um passo inicial. Cursos especializados para o montador e para manutenção. No momento em que tiver a fábrica dos painéis se instalando, também vai precisar de uma qualificação da mão de obra para trabalhar na fabricação dos próprios painéis. Tem outras coisas acontecendo que vão facilitar um pouco. Tem um projeto de P&D, como ela citou agora, um projeto de P&D da ANEEL, que ele está caminhando para ser operacionalizado aqui no Arsenal da Marinha, também com painéis fotovoltaicos, e aí com toda a parte de pesquisa laboratorial sendo feita também no Cefet. A gente está apostando muito, concentrando bastante estudo lá no Cefet. Acho que dá para formar um centro de excelência lá em fotovoltaica. Esses projetos, como a gente falou, são importantes, porque a partir do momento que você tem projetos funcionando e dando certo, é uma referência importante. E eu acho que a distribuidora tem um papel fundamental, que é o papel de se preparar para essa nova demanda, porque a geração distribuída como um todo, não só a mini e a micro, constitui um caminho sem volta, a tendência é só crescer. Então, está preparada para atender o cliente da melhor forma possível, sem perder o lado da segurança operativa do sistema, mas também olhando o lado do cliente, as suas dificuldades, tentando facilitar ao máximo esse processo de conexão. Acho que esse pode ser o nosso maior compromisso. Bem, obrigada. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Paula, obrigada, Priscila, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.